Voltando, queria deixar para vocês Romanos 14, 23, que tem algo tremendo para nós também. 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas que come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, vou ler de novo. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, o que acontece? Aquele que está com dúvidas, se come, está o que? Condenado. Aquele que está com incertezas do dia de amanhã, ai meu Deus, eu tenho que guardar, eu tenho que ter, eu não sei amanhã, ai o que vai acontecer comigo amanhã, não sei o que, fica preocupado. Sendo que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então essa pessoa que ela fica muito preocupada, muito ansiosa, ela está com dúvida, né? Então ela está o quê? Em pecado, porque ela está com dúvida, está duvidoso. E a dúvida, como eu já falei, não provém do Senhor e não tem nada a ver com a fé. Então, se você está tendo dúvida, pede ao Senhor hoje para tirar essa dúvida do seu coração. Para o Senhor tirar hoje essa incerteza, porque você precisa ter fé. Você precisa voar como a águia. E lembrando que situações, processos levam ao crescimento. Né? Toda situação, tudo que nós passamos nos dá um amadurecimento e um crescimento espiritual. Né? Então, nós precisamos agir de maneira espiritual, como homens e mulheres de Deus, com fé, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Então, essas situações não é para você ficar a vida toda nessa situação ruim, nessa diversidade. Você não vai ficar a vida toda nesse deserto. É simplesmente um aprendizado. Então, você tem que encarar isso como um aprendizado, ter fé que o Senhor vai te dar a estrutura para passar por isso. Se você falar, eu não vou conseguir, eu não vou passar por esse problema, e eu não vou conseguir vencer, então você já está mandando uma mensagem que você é um derrotado. Você está mandando uma mensagem para você que você não tem mais jeito, é uma derrota. Não, você tem que mandar mensagem para você, não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu vou vencer, eu já venci, eu tenho fé. Eu tenho fé que Cristo vai me direcionar. Então isso é muito importante para nós. A falta de equilíbrio é a falta de fé. Então, quando eu estou desequilibrado, quando eu estou chutando balde, tendo atitudes que não provém do Senhor, é porque eu não estou tendo fé. Porque o equilíbrio, quando eu tenho equilíbrio, né, o equilíbrio está conectado com a fé. Porque quando eu vou tomar uma satisfação, quando eu vou discutir com alguém, é porque eu não tenho fé que o Senhor pode falar por mim. Então eu acabo agindo com minhas próprias mãos. Então isso é um desequilíbrio, é a falta de fé. Então vamos ver mais referências, tá? Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Que é tremendo para nós também. Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que os vestes. Considerais os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerais os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, aqui, né, aí depois embaixo ele fala, não pergunteis por que é a vez de comer ou a vez de beber, e não andeis inquietos. Então aqui a Bíblia fala, né, que é Jesus falando, que nós não temos que estar preocupados com o que beber, com o que comer, com o que vestir. Né? Não, por que andais inquietos? Né? Isso é que mostra o quê? Que está com pouca fé, que não está crendo. Porque ele alimenta os corvos, os lírios, né, estão belíssimos e o Senhor o sustenta.
E um dia ele vai ser arrancado, vai ser lançado, né, no fogo, vai ser queimado. E porque nós, né, que estamos aqui, somos seres racionais, estamos aqui, o Senhor nos criou e Ele não vai nos sustentar. Então aqui que o Senhor, né, o Senhor Jesus, ele faz uma comparação. E quando aí ele fala aqui no finalzinho, ó, quanto mais homens de pequena fé, não pergunteis porque a vez de comer, a vez de beber, e não andeis inquietos. Então aqui ele fala, porque quando, né, antes ele fala de pequena fé, porque quando você está com uma pequena fé ou você não tem fé, você anda inquieto, você anda ansioso, você fica preocupado se vai comer amanhã, como que vai pagar o boleto, aí você não espera Deus prover, você já quer resolver, aí pede dinheiro um, pede dinheiro outro, você não, né, não tem aquela fé porque o Senhor vai prover. Então isso aqui é tremenda, essa passagem que o Senhor deixa para nós sobre fé, né? Que nós não precisamos andar inquieto, que o Senhor vai prover de alguma forma. Ele vai nos dar uma solução. E muitas das vezes as pessoas elas andam inquietas, andam atarefadas e esquecem de meditar na palavra e alimentar a sua fé. Então, por isso que é importante nós meditarmos na palavra, que o Senhor tem resposta para tudo na sua palavra. Então, ele fala que nós não precisamos andar inquietos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ver além do que nossos olhos carnais podem ver. Então, nós precisamos nutrir a nossa fé com alimentos saudáveis. O que é um alimento saudável? Nós precisamos estar num ambiente saudável, num ambiente espiritual. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, como eu já falei, meditar na sua palavra. Nós precisamos alimentar com alimento saudável. Nós não podemos estar com pessoas infiéis, que são incrédulas, que são pessimistas, que só têm palavras de derrotas, pessoas negativas, murmuradoras, fofoqueiras. Isso não vai ajudar a alimentar a nossa fé em nada. Elas vão sugar o que a gente já tem. O pouco que tem, ela vai sugar. Então evite, né, de estar em contato com pessoas murmuradoras, pessoas fofoqueiras, pessoas que não são fiéis a Deus, que não dizimam, que não são ofertantes, pessoas que não têm compromisso com o reino, não têm compromisso com a palavra de Deus. Se distancie para que a sua fé seja saudável, para que a sua fé seja alimentada. Porque se você está no meio de pessoas que não propagam a sua fé, que pessoas que não creem que Deus pode fazer o sobrenatural, você também vai acabar não crendo, porque é questão de convívio. Então você precisa alimentar a sua fé. Alimenta a sua fé, que seus medos vão embora. Quando nós temos uma fé elevada, os nossos medos vão embora, nossas incertezas vão embora e, consequentemente, as nossas situações vão sendo resolvidas. Então, quando eu fico alimentando o meu medo, que eu fico ali no meio de pessoas que só falam coisas negativas, que eu fico alimentando aquele problema, eu acabo ficando naquele problema e nada muda. Aí a gente vai falar, eu tô 10 anos na igreja e nada mudou. Por quê? Porque você tá alimentando a coisa errada, você tá alimentando o medo, você não tá alimentando a sua fé. Sua fé tá ali fraquinha. Ou às vezes nem tem mais fé. Então você está alimentando errado. Tem que alimentar a sua fé para que o medo vá embora, para a dúvida ir embora, a incerteza vá embora. E meditar na palavra. Então aqui para a gente confirmar, né, se afastar de pessoas problemáticas, pessoas murmuradoras, vamos ler em 1 Coríntios 15:33, que diz algo tremendo para nós. 1 Coríntios 15:33. 15:33, que diz assim: não vos enganeis, a más conversações corrompe os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso, as más conversações? É eu estar no meio de pessoas que falam coisas que não são, né, agradáveis ao Senhor, são más, são fofocas, são mentiras,
murmurações. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você está aprendendo hoje, você está ali no culto ouvindo. Mas se você fica nessa roda, no meio dessas pessoas, vai corromper os seus bons costumes. Vai corromper o que você aprendeu. Então, é muito importante que você esteja ligado e conectado nessas situações. Porque se você deixar isso, né, ir adiante, o que acontece? Você vai acabar enfraquecendo. A sua lâmpada, né, vai acabar se apagando, porque você está alimentando o quê? A carne. Você está alimentando coisas que não vão edificar a sua fé, e sim vai edificar o quê? As dúvidas e as incertezas. Então, tome cuidado com as más conversações. Vamos lá, Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Que diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, amado e amada, ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que falam de Jesus, que mostram para você que uma certeza, que te passa, né, coisas boas do reino de Deus. Então, ande com os sábios, pessoa que vai te ajudar espiritualmente. Né? Não ande com os tolos, com aqueles que falam besteiras, que não têm fé, que são incrédulos, que são pessoas inquietas. Ande com quem vai ajudar a sua fé a ser alimentada. Então, a palavra tem resposta para tudo. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que têm a palavra de Deus em sua vida, em sua conduta. Então, isso é muito importante para nós que somos cristãos. Vamos lá. Eu preciso falar aqui para você, que você anotar aí, né? A nutrição da sua fé. Bota aí, nutrição da minha fé. E eu vou falar 5 pontos para você nutrir a sua fé, para manter a sua fé nutrida. A gente não pega receita para cabelo, como fazer a nutrição no cabelo, ou como eu fazer uma alimentação. Então, a gente vai fazer a nutrição da fé. Já anotou aí? A nutrição da fé? Então, o primeiro ponto para nutrir a minha fé vai ser palavra. Segundo ponto, paciência. Terceiro ponto, sabedoria. Quarto ponto, aceitar as correções de Deus. E quinto ponto, estar em comunhão. Então, são 5 pontos. E eu vou falar um por um e vou dar a referência bíblica para você anotar. Então, primeiro ponto da nutrição da fé. Palavra. Então, vamos lá, Romanos 10, 17 de novo, para você ler e ficar gravado na sua mente e no seu coração. Romanos 10, 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui vem falando sobre ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 vem falando para nós ouvir a palavra de Deus. É muito importante para nutrir a fé. Não preciso participar do DC sim. Eu preciso meditar nas referências do DC sim. Eu preciso ouvir a palavra, a pregação nos cultos sim. Anotar as referências para ler em casa? Sim. Meditar na palavra de Deus em casa? Sim. Então, a palavra de Deus vai nutrir a minha fé. Porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. E aquela situação, aquele problema que você está passando, aquele algo que você almeja, tem uma resposta aqui na palavra. Por isso, você tem que meditar. Segundo ponto, paciência. Paciência, que é fundamental. Muitos cristãos não têm paciência, não querem esperar. Ele ora hoje, quer que amanhã já tenha resposta. Ora agora, daqui a pouco ele quer em 2 horas a resposta. Né? Que nós estamos na vida, hoje a vida é corrida, né? As pessoas hoje fazem tudo rapidamente, é uma comida, tem vários aparelhos para você fazer uma comida.
aparelhos eletrônicos para resolver situações. Então, tudo muito rápido hoje em dia. Só que com Deus, a gente tem que ver o tempo de Deus. Pode ser que você ore e aconteça, mas pode ser que demore um processo, até mesmo porque é uma questão de tratamento para você. Então, a gente não sabe, né? A gente não sabe da vida das pessoas, a gente não sabe o propósito de Deus na vida de cada um. Então, o cristão, ele precisa ter paciência. E a Bíblia fala sobre paciência. Então, vamos lá no Salmo 40, que é um salmo conhecido, que as pessoas sempre falam, não sei o que, Salmo 40 e tal. Mas vamos ler o Salmo 40? Aqui no Salmo 40. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, mas eu esperei primeiro com paciência. Aí ele se inclina e vai ouvir o meu clamor. Então isso quer dizer o quê? Se eu estou impaciente, estou inquieto, ele não vai ouvir o meu clamor. Eu tenho que estar com paciência, eu tenho que estar em serenidade, em tranquilidade, orar que ele vai ouvir o meu clamor. Então eu esperei com paciência, ter paciência, esperar. Não é esperar e falar, Senhor, já passou 2 dias. Senhor, passou 3 dias. Senhor, não, esperei com paciência. Então, ter paciência faz parte, né, do Senhor se inclinar e ouvir o nosso clamor. Então, o Senhor só vai se inclinar e ouvir o clamor se eu tiver paciência e esperar. Então, é um segundo ponto para alimentar a minha fé. Paciência. Terceiro ponto para alimentar minha fé é a sabedoria. Então vamos lá, em Efésios 5. Sabedoria é algo fundamental na vida do cristão. Um homem ou uma mulher de Deus que tem fé, ele tem que ter sabedoria. Tem situações que é para falar, tem situações que é para calar, tem situações que é para recuar, tem situações que é para adiantar. Então você tem que ter sabedoria. Então, Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, andar prudentemente, não como os nécios, ou seja, aquelas pessoas que não estão na presença de Deus, aquelas pessoas que não são sábias, que elas fazem as coisas por vista, pela emoção. Não ande como ele, agir prudentemente. O que é ser prudente? É ter cautela, é dar um passo de cada vez, é pensar antes de falar, orar antes de tomar uma decisão. Então, é ter sabedoria. Isso faz parte da nutrição da fé, porque quando você tem um pavio curto, quando você explode facilmente, você não está alimentando a sua fé, você está alimentando a sua carne, está alimentando as suas emoções, está fazendo a vontade dos seus pensamentos. Você não está parando para pensar. Você não está tendo fé que o Senhor pode falar por você, que o Senhor pode responder essa situação por você, e você acaba tomando a frente. Então, a sabedoria, a prudência é muito importante. Então, quarto ponto, aceitar as correções de Deus. Vamos lá, Hebreus 12, 5, 6. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então o Senhor corrige aquele que ama. Aceitar a correção de Deus. Quando a palavra vir te confrontar, aceite. Quando a palavra falar algo que não massageou seu ego, que falou que realmente que nós precisamos mudar, é uma área que
me incomoda, mas é que eu ainda tenho dentro de mim. Então aceite a correção para que você possa ser liberto, possa ser transformado. Então é muito importante a gente aceitar, porque o Senhor corrige o que ama. Se o Senhor falou algo com você e ficou assim, ai meu Deus do céu, mas Ele está corrigindo você porque Ele te ama. Que Ele quer que você seja transformado, que Ele quer que você voe como águia. Então quando você recebe uma correção, não é para você, não quero mais ser crente, eu não quero mais ir para Ele. Não, é para você continuar, porque Ele está corrigindo porque Ele te ama. A gente só chama atenção, só se preocupa com quem a gente quer bem. Aquela pessoa que não te interessa, você vai ficar falando para ela se consertar? Você vai falando alguma coisa? Não. Então Ele te ama, Ele te tem como filho, você é filho, filha. Então Ele vai te corrigir. Nós não corrigimos nossos filhos, nós não chamamos a atenção dos filhos porque a gente ama. A gente não quer que eles façam coisas que vão se machucar. Então fala, desce daí para não se machucar, porque a gente não quer que eles se machuquem. Então a gente corrige. Mas eles gostam? Eles não, eles ficam chateados. Por quê? Porque eles acham que aquilo ali é legal, mas nós estamos vendo lá na frente que ele vai se machucar. Então Deus é a mesma coisa, Ele está vendo a gente lá na frente. Ele sabe que aquele caminho que a gente está trilhando vai nos machucar. Então Ele nos corrige. Então Ele corrige aquele que ama. Então nós precisamos aceitar a correção, isso faz parte da fé. Quando nós estamos ali no deserto, naquele processo, Ele está nos corrigindo de alguma coisa também, pode ser. Que Ele esteja nos corrigindo, que Ele esteja ajeitando nossas veredas, nos moldando. Então, às vezes, a gente não aceita, não quero mais servir a Deus, estou passando por esse processo, não sai desse processo. Mas, às vezes, é um tratamento. E Ele está te corrigindo, Ele está te lapidando, e você não quer. Só que Ele corrige aquele que ama, aquele que é filho. Aquele que é filho, Ele corrige. Então, aceite a correção do seu Pai. Aceite a correção do Senhor, que é para o seu bem, para o seu crescimento e para que a sua fé esteja nutrida, para que você esteja alicerçado no Senhor. E o último ponto está em comunhão. Ainda em Hebreus 10, 24, que diz, e consideramos uns aos outros para que nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, estar na congregação, considerando uns aos outros, precisamos estar em comunhão para que a nossa fé seja nutrida, porque ali nós estamos do quê? Com nossos irmãos, estamos vendo o testemunho dos irmãos, estamos vendo, nossos irmãos avançando, e aí você vai alimentando a sua fé vai sendo nutrida. Você está ali na congregação, está ouvindo o louvor, está ouvindo a palavra, e sua fé está o quê? Sendo nutrida. Então é muito importante que estejamos congregando. Mas se eu for hoje, eu vou deixar de arrumar minha casa, eu vou deixar de passar... Não, você não está tendo fé. Mas se eu for, vai acontecer... Não, tenha fé. Congregue, vá para a casa do Senhor, ouça a palavra, e o Senhor, quando acabar aquele culto, o Senhor vai te dar uma resposta. Quando acabar aquele culto, você vai ter uma boa nova. Ou quando acabar aquele culto, o Senhor vai te dar a paz que você não estava antes de chegar àquele culto. Muitas vezes, eu não vou para o culto porque aconteceu isso. Não, vá a si mesmo. Quando chegar lá, o Espírito trabalha e você já vai sair com refrigério na sua alma. Ou aquela situação vai ser resolvida, ou você vai ter paz para dormir. Mas tenha fé, vá, congregue, esteja em comunhão com os irmãos, esteja conectado na palavra, que aí a sua fé vai ser nutrida. Então, 5 pontos da nutrição da nossa fé: palavra, paciência, sabedoria, aceitar a correção e estar em comunhão. Utilize esses 5 ingredientes para que a sua fé seja nutrida. Então, quero finalizar a aula hoje com esses 5 ingredientes. Então, deixa anotado aí. E lembre, alimente sua fé, que seus medos, suas incertezas, suas inquietações vão embora. Bom domingo para você.